Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação por meio do YouTube da TV Brasil Central. Se inscreva, acione as notificações e tenha à disposição todo o conteúdo da Agência Brasil Central, todas as edições do TBC Debate. O tema de hoje, mais uma vez, é muito polêmico, atual e talvez até decisivo para as eleições do ano que vem. Luiz Inácio Lula da Silva acerta em propor a regulamentação da mídia. Ele tem declarado isso, essa intenção, em vários veículos de comunicação, em discursos, em eventos em que ele tem participado. Conosco, dois notáveis especialistas que serão apresentados daqui a pouco. Mas antes disso, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar, a partir de agora, o TBC Debate. Muito bem, o ex-presidente Lula não esconde a intenção de fazer a chamada regulamentação da mídia. Vamos acompanhar o que ele disse a respeito desse assunto. Então é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque todos os meios de comunicação, quando eu cheguei na presidenta, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebiam recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo já era quase 4.000. E ainda acho que nós fizemos pouco, porque é preciso fazer mais, valorizar, sabe, os pequenos jornais, valorizar os pequenos rádios, valorizar as revistas, valorizar os pequenos jornais, ou seja, é preciso tornar a informação mais plural e mais competitiva. Você não pode ficar apenas gastando dinheiro na cultura, na imprensa, na comunicação, no eixo Rio-São Paulo. É preciso se espalhar por esse Nordeste. E eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação nesse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Para falar sobre essas declarações, sobre essa intenção, conosco dois notáveis com posições antagônicas. Frederico Rodrigues, que é escritor e comentarista político. Tudo bem? Seja bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Rafael? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Bruno, pela presença. Obrigado aos nossos telespectadores, nossa equipe técnica que está aqui possibilitando esse programa. Espero que hoje possa ser bem produtivo aí para quem nos acompanha. Bruno Pena, advogado, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Tudo bem? Para mim é um prazer poder estar aqui mais uma vez no TBC Debate, aproveitando a oportunidade também para cumprimentar o escritor Frederico Rodrigues, toda a nossa equipe técnica aqui da TBC e também desejar muito boa noite para os nossos telespectadores. Lula acerta em propor a regulamentação da mídia, Bruno Pena? Sem dúvida. Criar a regulamentação da mídia significa tão somente estabelecer regras para o exercício da atividade de imprensa e de comunicação de massa. No Brasil, a única legislação que existia a respeito era a antiga lei de imprensa, produzida ainda durante a ditadura militar, no ano de 1967, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ficou um vácuo legislativo, veio depois a Lei 13.188, em 2015, que regulou tão somente o direito de resposta. É preciso regulamentar a forma do exercício da imprensa no Brasil. Aí é discutir o modelo de regulamentação. Agora, que precisa regulamentar, não tem a menor dúvida que é necessário. Frederico Rodrigues, o que significa na prática essa regulamentação? Olha, como em quase todos os outros lugares onde isso aconteceu, nada mais é do que um eufemismo. Regulamentação ela é utilizada somente
como subterfúgio, como um verniz democrático para censura. Eu não sei se é realmente necessário o Lula se preocupar em regulamentar a mídia, até porque hoje em dia 95% da grande mídia, dos grandes veículos de comunicação, tem as redações completamente tomadas por pessoas que são adeptas à ideologia do Lula. Então, para mim, aí ele vai estar chutando cachorro morto. No entanto, não quer dizer que não seja perigoso. Toda vez que algum governante já se dispôs a fazer isso, ele tinha, sim, intentos autoritários. Dessa vez, a gente vê um cara que está chegando e nem mesmo sabe se vai ser candidato, mas já declara abertamente que está interessado em regulamentar a mídia, né? A gente sabe que esse trem de regulamentação não existe, isso é mais um subterfúgio, mais um eufemismo para a censura. Não vejo como isso pode descambar em algo produtivo para a sociedade, muito menos no que ele insiste em dizer, descambar numa democratização, numa proteção à liberdade de expressão. Ele utiliza muito esse termo, né? A gente quer democratizar a mídia. Você não vai fazer democratização da mídia colocando empecilhos para que a mídia se estabeleça. É justamente o contrário, você tem que retirar as regulamentações e, claro, salvaguardando os mecanismos que já existem na Constituição e no Código Penal que protegem contra calúnia, difamação e esses ataques, os crimes contra a honra. Agora, inclusive o direito de resposta. Agora, ver um presidente, um ex-presidiário, ex-condenado por corrupção, dizer que ele tem boas intenções de regulamentar a mídia, não sei de onde está vindo. Essas intenções são boas, são puras. Luiz Inácio Lula da Silva está preocupado em democratizar a mídia ou é apenas pano de fundo para uma censura velada? Na verdade, em momento algum falou-se em regulamentação de conteúdo. Não existe proposta do ex-presidente Lula de regulamentação de conteúdo. O que existe é uma proposta de regulamentação da mídia, inclusive ele disse de forma expressa, conforme o modelo adotado pelo Reino Unido, conforme existe regulamentação nos Estados Unidos da América, conforme existe regulamentação na França, conforme existe regulamentação na Argentina. Censura é o que existia na ditadura militar tão defendida pelo Bolsonaro. Ali tinha censura. O jornal não podia dizer o que o governo não queria ouvir. Agora, o debate que se faz é o seguinte: se não tem regulamentação da comunicação, é lícito mentir a respeito de uma pessoa? Soltar uma informação falsa a respeito de uma pessoa? Inclusive, o debate da regulamentação no Reino Unido surgiu depois da justiça considerar que a atuação de alguns tabloides britânicos teria gerado prejuízo irreparável à vida de uma pessoa. Lembrando que nós já tivemos casos no Brasil, como por exemplo, de uma moça no Guarujá, que algumas pessoas começaram a divulgar nas redes sociais que ela praticava magia negra com crianças. A população se rebelou, foi lá dentro da casa dela, linchou a mulher e matou. Com base o quê? Numa notícia falsa que passou a circular nos meios de comunicação, levou à morte de uma pessoa. O que a regulamentação faria a respeito desse caso? Por exemplo, vedar a possibilidade da pessoa publicar matéria sem estabelecer a oitiva da parte contrária. Ou seja, para você soltar... Mas isso é feito. Isso é feito. Mas não é obrigatório por lei, não tem nenhuma lei que exige isso. Existe o Código de Ética dos jornalistas que indica a necessidade de ouvir a outra parte. Agora, se um jornal não ouve a outra parte, o que acontece? A pessoa pode entrar com uma ação judicial, que é o rito previsto na Lei 13.188, para garantir o direito de resposta. Só que esse direito de resposta, ele tem, por mais que seja um rito abreviado, ele demora. Eu, como advogado, tenho várias ações nesse sentido. Tem uma ação, inclusive, do prefeito de Goiânia, que está tramitando já há mais de 6 meses sem uma decisão judicial. Se existe um órgão regulamentador, ele pode prever mecanismos administrativos para garantir o direito de resposta, para impedir, por exemplo, a monetização de fake news, para impedir... Quem que vai definir se é fake news ou não? Não, tem casos que são objetivos. Nos casos subjetivos? Nos casos subjetivos, aí cria-se um procedimento, um comitê para análise disso. Agora... É o próprio governo, então, que vai fazer uma comissão para definir o que é certo, o que é errado, não é certo. O que é objetivo, o que é subjetivo, é isso? Ué, hoje, se você entrar com uma ação judicial, vai ser o Estado que vai definir se aquilo é fake news ou não, por meio de um juiz que vai dar uma sentença. O Estado que vai definir, então? Hoje é assim. Se você entra com uma ação judicial para falar assim,
Olha, e esse depois jornalista... da regulamentação, Hã? e depois da regulamentação, como que vai acontecer Pode-se isso? prever um procedimento administrativo para isso, a respeito da fake news. Não para retirada de conteúdo, não para censura de conteúdo, para responsabilizar uma pessoa por um conteúdo mentiroso. Ninguém tem o direito de mentir, muito menos de fazer da mentira o seu meio de sobrevivência. A gente viu isso aí, como eu já tinha dito aqui na minha abertura. O Lula, alguma vez já se mostrou afeito aos valores democráticos da Inglaterra? O Lula sabe quem que é Roger Scruton, sabe quem que é Winston Churchill? Já viu o Lula citando algum desses? Obviamente, isso é o eufemismo para trazer a censura. O Lula, ele é muito afeito, sim, aos valores democráticos da Coreia do Norte, Cuba, China, Venezuela. Inclusive Venezuela, onde ele disse que havia excesso de democracia. Poucos anos atrás, foi nos anos 90 não, poucos anos atrás Lula disse que a Venezuela tinha excesso de democracia. A gente está falando aqui de uma pessoa que tem um histórico de perseguir jornalistas. Ele tentou deportar um jornalista do New York Times que disse que ele bebia demais. Isso não é mentira, isso é uma constatação. Ele tentou deportar esse jornalista. A gente está falando aqui de uma pessoa que foi chefe de um governo que promoveu os maiores escândalos de corrupção da história da humanidade. A gente está falando de uma pessoa que durante seu governo o Congresso foi comprado através do mensalão. Então, que compromisso o Lula pode ter com a democracia, meu Deus do céu? O Bruno pode trazer todas as palavras, toda a técnica que ele quiser, todo esse floreio, mas a verdade é que nós não podemos colocar na mão de uma pessoa como essa, totalmente descompromissada com valores democráticos, que dá esse exemplo dia após dia, a regulamentação da mídia. E ele mesmo falou ali, quando eu entrei a gente usava verba federal para pagar 200 veículos, depois são 4 mil. Peraí, você acha correto assim utilizar a verba federal para expandir para 4 mil veículos? É isso mesmo que você tem que fazer? Quando você utiliza a verba nesse sentido, principalmente vindo de uma pessoa, de um governo com histórico de autoritarismo e de corrupção do PT, a gente sabe o que vai acontecer. E é justamente por isso que 90% da mídia não reagiu com espanto a essa declaração do Lula. Porque essa regulamentação ela não vai servir para prejudicar os grandes veículos de mídia. Ela vai servir para prejudicar justamente os veículos que estão começando. O Bruno trouxe o exemplo da Inglaterra, da regulamentação lá, esqueceu de falar que o painel que foi montado após essa regulamentação não obriga os veículos a aderir. Não obriga os veículos a aderir. Então, você adere ou não àquele conjunto de normas que foram estabelecidas ali como regulamentação. Só que aqui, o nosso caso é completamente diferente. Não é só o Lula que está por trás disso. Por trás disso também está o ex-ministro da Comunicação do governo Lula, Franklin Martins, um terrorista comunista pertencente ao MR8, que foi pertencente ao MR8. Então, nós vamos colocar nas mãos desse tipo de pessoa a regulamentação da nossa mídia? Pessoal, isso aí é achar que a gente é ingênuo. Eles já nem pensam mais que a gente é idiota, eles têm certeza completa. Bruno Pena, inclusive, se declara comunista e defende, inclusive, que Cuba é uma democracia, por exemplo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, a se dizer o seguinte, a regulamentação da mídia não é um presidente da República que faz. Esse argumento, o Lula não sabe quem que é o Winston Churchill. O Lula teve um governo que foi corrupto. O Lula isso. Que enfrente o argumento. É necessário regulamentar a mídia ou não? Não. É necessário ter um terreno sem lei na internet, na mídia, que qualquer um pode falar o que quiser de qualquer um? Mas não existe terreno um marco sem lei. civil e a lei da imprensa? Um marco civil da internet. A lei da imprensa foi declarada inconstitucional, ela não existe Mas mais. o Lula já declarou, inclusive, que a regulamentação da mídia vai tocar na ferida da internet. Sim, Não, mas peraí, e tem na comunicação social por meio da internet. Hoje todos os órgãos de imprensa estão também na internet, como a TBC aqui. Sai no rádio, sai na televisão, sai no YouTube. A regulamentação da mídia vai se dar no Congresso Nacional por meio de lei. Por meio de lei. Então não é um presidente da República que vai fazer. Então não precisa... Vai ser levado ao debate de 513 deputados de todo tipo de partido. apresenta o projeto. Você acabou de falar que quem elaborou o projeto foi o Franklin Martins. Então ele vai ter iniciativa, o Congresso pode mudar. Não, mas a iniciativa, eu estou preocupado também com a iniciativa, estou preocupado também com a aprovação no Congresso, mas também estou preocupado com a iniciativa. Se for de um deputado, então pode, se for do Lula, não pode. Não, eu estou defendendo aqui a não regulação da mídia, a não regulação da mídia. Eu acho que a mídia tem que ter a liberdade de trabalhar, e principalmente no meio da internet. E se Intocável, mentir, não. quando o jornalista mente? Busque sua reparação. Se o jornalista pegar e falar assim, o Fred é um comunista, já comeu criancinha, mata e frita com óleo. Aí faz o quê? Primeiro você interna ele, e depois você vai buscar a reparação judicial, pelos meios que já são cabíveis. Não precisa de você regulamentar a mídia, até porque se a gente tem um presidente que tem uma história de comprar as pessoas que eles querem que ele quer que eu agrade, como comprou o Congresso, como realizou seu governo realizou Tipo os maiores Bolsonaro escândalos de com as corrupção, emendas.
Não, mas espera aí, emenda está dentro do jogo, ou não está? Ele cometeu alguma corrupção, utilizar a emenda? O mensalão, ação penal... Não, tá falando que você está comprando. Ação penal Aí, corrupção 400, é outra ação coisa. penal 470, vocês podem buscar, o Bruno talvez conheça, faz menção a justamente o PT ter utilizado verbas públicas para pagar os deputados durante todo o mês. Não pra fala votar. de verba pública ali. São verbas privadas de dois Há bancos. controvérsia. Não, você citou Há a ação controvérsia. penal. Na ação penal está escrito. Lá não fala em dinheiro público. Mas comprou ou não comprou? Utilizou de corrupção para comprar o Congresso ou não? Para anular o Congresso da Segundo a Democracia ação ou não? penal, sim. Então, Inclusive, obviamente. pessoas foram condenadas Então, e o Lula excelente. sequer foi réu nessa ação. Foram condenados e foram soltas. Depois do cumprimento da pena. Lula sabia ou ele é inocente nessa história? Não, se ele não sabia, ele é tem que perguntar incompetente. pro Se ele Lula. sabia, ele é Não. corrupto. Na sua opinião, estou perguntando para você num debate. Não sei, o governo, o presidente não tem como saber de tudo que acontece num governo. O presidente nenhum sabe. Nenhum sabe. Agora, Mas não saber que o Congresso está sendo comprado? olha, o Bolsonaro Um sabe. esquema gigantesco? O Congresso tá Bolsonaro sendo comprado? sabe. O Congresso Da tá sendo comprado? Covaxin, da compra de O vacina. Congresso- Ele disse que não ele sabe. comprou, ele comprou a Covaxin? Ele disse que não Mas sabia. a Covaxin foi paga? Não foi pago porque foi denunciada. Não, mas foi... Ué, então que crime que existe? Não estou falando que tem crime, estou falando que você pronto. sabe ou se não sabe. Não, Vamos voltar para o tema? Vamos voltar Vamos pro- fazer o seguinte, vamos voltar para o Vamos pro tema? tema. Declaração de Luiz Inácio Lula da Silva sobre essa questão da regulamentação da mídia. Abrem aspas e vocês vão analisar. Eu ainda não decidi se sou candidato, eu estou com muita paciência, estou conversando com muita gente, estou ouvindo muito desaforo, leio muito a imprensa. Tem alguns setores da imprensa que não querem que eu volte a ser candidato, porque se eu voltar, eu vou regular os meios de comunicação deste país. Essa é uma declaração comum ou é um tipo de ameaça, na opinião de vocês? Não, declaração comum em regimes totalitários, né? Coreia do Norte, regime castrista em Cuba, Venezuela, isso sim é uma declaração Na comum. ditadura militar brasileira. Mas mesmo na ditadura Não? militar, quando você fala de ditadura militar, não houve o tipo de coisa que está acontecendo hoje. Quando eles faziam Não uma teve censura... censura da imprensa, teve, não? muita censura. Ah, tá. Eles faziam a censura e deixavam e depois liberavam, cerca de uma semana depois. Não é hoje onde as pessoas estão sendo censuradas pelos ministros do STF. Onde o e Vladimir ministros do Herzog foi TSE torturado, por exemplo. Também. Não hoje onde as pessoas estão sendo censuradas pelos ministros do STF e do TSE, onde elas têm seus pagamentos recolhidos, como o Bruno bem disse, poderia acontecer a desmonetização de fake news. Esse conceito de fake news, discurso de ódio, é completamente subjetivo. Eles criam essa caixa onde eles podem colocar qualquer coisa que eles queiram dentro. Por exemplo, a Folha de São Paulo disse que os empresários haviam contratado disparos de WhatsApp para beneficiar o Bolsonaro. Nunca apresentaram esses contratos. Por que a Folha de São Paulo não foi condenado por fake news? Depois, uma vez lá durante a aproximação do Bolsonaro lá com seus apoiadores, muitos estavam rezando por ele, mas estavam segurando o celular e rezando assim, né, como se estivesse com as duas mãos. Muitos veículos de mídia, principalmente esses blogs de esquerda menores, divulgaram que eram apoiadores fazendo saudação nazista. Onde esse pessoal foi punido? Aquela repórter da Folha de São Paulo também, perdão, do Globo, que se disfarçou de paciente para ter contato com a esposa do Eduardo Bolsonaro para tentar descobrir coisas do governo. Então, a imprensa tradicional ela está recheada desse tipo de arbitrariedade, desse tipo de autoritarismo, desse tipo de agressão à liberdade de expressão, de excessos de liberdade de expressão, como alguns podem dizer. Nesses mas mesmo casos, assim, você gostaria que não, tivesse a regulamentação? Não, eu quero que eles paguem dentro dos dispositivos que já agem. Então, eu isso é sou a regular, pessoa, ué. os dispositivos que já existem. Então, que já calúnia, existem para difamação. regulamentar, ué. Isso Mas é isso não é uma regulamentação nova que ele está propondo. O Lula falou a regulamentação econômica. Então, mas você falou que é contra qualquer regulamentação. Existe, você é a favor de revogar as que já existem? Não, isso não é regulamentação, isso é uma É reparação. por regulamentação, dano é que falar faz, que você não pode fazer tudo. Mas isso não vale só para mim, isso vale para regulamentar. tudo. Não, tem Isso dispositivos vale pra que tudo. valem só para a imprensa, como, por exemplo, o direito de resposta. Ué, mas você vai Você pedir é a direito de favor de resposta do revogar o cidadão direito de comum? resposta? Você vai pedir direito de resposta do cidadão comum? O direito de Pode. resposta que você está pedindo hoje pelo prefeito é contra um cidadão comum? Não, é contra um blogueiro. Ele não é um youtuber. cidadão comum? Além de um cidadão comum, ele tem um canal no YouTube no qual ele faz comunicação social de massa. Por isso que foi utilizado um direito de resposta contra então ele. então só você para ele utilizou o falar a cidadão verdade. comum. Não pediu indenização, não pediu crime, só falou assim, Pois é. diga a verdade. E ele está resistindo. Mas a grande questão... contra falar a verdade, grande questão que o Bruno está esquecendo de dizer aí é que esse blogueiro, que na verdade é o professor Gustavo Gaia, ofereceu ao prefeito a possibilidade de ir até o programa dele para eles fazerem um debate. Então o direito de resposta foi concedido. Vocês só Não, direito de aceitaram. resposta não é debate. Então você quer falar sozinho. Não, é o que a lei prevê. Direito de Ah, mas resposta teve é falar a oportunidade. verdade. Teve Ele falou, o oportunidade. prefeito reduziu Vocês o tiveram leitos. oportunidade Isso é de aceitar. mentira. Vocês Ele tiveram mentiu. oportunidade de aceitar. É só ele Não dizer a aceitou. verdade. O tema ué. não é esse exatamente. Vamos fazer o seguinte.
Vamos falar agora sobre um assunto importante aqui no TBC Debate. A gente está falando da regulamentação da mídia. Você acompanha o nosso programa pelo YouTube, pelas redes sociais. É justamente sobre isso que eu quero falar. Na declaração de Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse o seguinte: olha, quando eu fui presidente, haviam, pelo menos no Brasil, 340 veículos de comunicação. Não sei bem o que ele quis dizer, né? Eu aumentei para 4.000, pelo menos aqueles que recebiam verba pública, talvez, do governo federal. Isso não é defasado? O Fred conhece muito de redes sociais, você também. Hoje, todos nós não temos essa possibilidade na rede social, né? Eu vejo vídeos seus que tem milhares de pessoas acompanhando. O Fred, né, tem centenas de milhares de pessoas acompanhando. Será que tanta gente, tantos veículos de comunicação precisam estar inseridos, né, nessa mídia oficial, nessa mídia federal, já que o Instagram pode ser um veículo de comunicação, o YouTube pode ser um veículo de comunicação, o Facebook, o WhatsApp? O que ele quer dizer com isso? Não parece algo completamente atrasado, que poderia ser proposto e ainda questionado 20 anos atrás? Inclusive, é bom fazer esse recorte. Isso ele está falando de uma situação de 20 anos atrás, quando ele chegou ao poder. O que ele quis dizer? Até então, a verba pública publicitária do governo era restringido a poucos meios de comunicação. No governo dele, eles ampliaram isso. Eu, particularmente, acho isso um erro. Eu acho que o governo não deve investir em veículo de comunicação privado. Essa é a minha opinião. Eu acho que o investimento mais correto é na TV pública. Então, o Lula, o que ele quer fazer mesmo, ele disse, ele ampliou de 340 para 4.000. Então, ele está falando que naquele momento ele ampliou. Ele falou que vai ampliar mais. Não, ele falou... Ele utilizou isso como exemplo de por que o marco regulatório deve ser defendido. Ele propôs regulamentar e propôs ampliar. Inclusive, ele falando de sair do eixo Rio-São Paulo, foi colocado no VT, para dirigir para todo esse Nordeste aqui. Ele ainda falou assim e abriu os braços. Eu, particularmente, acho isso errado. Do mesmo jeito que o governo Bolsonaro empurra dinheiro no SBT e na Record, eu acho errado. Eu acho que a TV pública... o governo tem que investir na TV pública, como é o exemplo da TBC. Investir em blog privado, igual era outros governos aqui que investiam em Goiás 24 horas e outros, eu acho um erro. Eu acho que o investimento do dinheiro público tem que ser na TV pública, na rádio pública, essa é a minha opinião. Isso aí eu concordo 100%. Investimento, dinheiro público em coisas privadas não deve acontecer dessa forma, muito menos na comunicação. A gente sabe que a comunicação pode ser usada para comprar opiniões positivas a favor do governo. Lembrando que o presidente Bolsonaro realizou o maior corte da verba publicitária para veículos de comunicação privados da história, né? Enquanto o PT, na verdade, fez triplicar essa verba. O que a gente está vendo aqui, na verdade, essa atitude do Lula é um total descompasso, uma desconexão com a realidade. Ele está vivendo como se ainda fosse nos anos 90, quando o PT já estava já estava no embrião dessas atitudes autoritárias de regulamentação da mídia. Com a popularização da internet, a justificativa que o Lula deu ali, de promover a liberdade de expressão, de causar a democratização da imprensa, já aconteceu. Hoje em dia, qualquer um pode chegar na sua casa, pegar uma câmera, pegar seu celular e noticiar os fatos, ou noticiar a sua opinião. E eu não acho que isso deva ser censurado através de uma regulamentação governamental. A regulação que já existe através da lei já é mais do que suficiente para promover as reparações necessárias nos casos de exagero. Então, quando a gente se dispõe a deixar pessoas com a índole de Lula promover a censura, dizer o que nós devemos falar ou não, principalmente quando nós já temos a atuação dos seus indicados nos tribunais superiores, promovendo essa censura justamente hoje, isso é um risco gigantesco para a democracia, pessoal. Em 2005, a Venezuela já estava implementando esse tipo de regulamentação da mídia. E a gente viu o que é a Venezuela hoje. Muitas pessoas acham que a ditadura, o autoritarismo está muito longe. Não. 15 anos atrás, a Venezuela estava em festa, estava comemorando. O Chávez tinha escapado do golpe midiático de 2002. E hoje em dia, os filhos dessas pessoas que estavam comemorando em 2005 estão buscando comida vencida no lixo, estão comendo seus animais de estimação. E a França? O que tem a França? Que regulamentou a mídia. Qual tipo de regulamentação? Foi a mesma regulamentação da Venezuela? Faça um comparativo. A regulamentação. Então, sim, você é contra a regulamentação ou tipos de regulamentação? Sou contra essa regulamentação que tem nos Estados Unidos. É uma ditadura os Qual Estados a regulamentação Unidos? dos Estados Unidos? Lá tem uma agência, inclusive, para concessão de televisão,
rádio, FCA, na Inglaterra FCA. há também, em Portugal tem Aqui e no também Brasil nós temos. tem. Nós temos, ué. Então isso é regulamentação. Ué, mas Por que qual você é é o problema? contra isso? Está defendendo o direito da pessoa mentir? Não estou defendendo o direito Da pessoa de ninguém mentir. receber Acabei de pela falar que mentira? a pessoa deve ser responsabilizada dentro do que já existe na lei. A gente tem 4 minutos, eu vou dar 2 minutos para cada um, mas eu queria perguntar para vocês e entender. Bruno Pena, o que diz essa regulamentação exatamente? Deixa eu entender. O Lula disse o O seguinte... que ele quer com isso? Qual que é a intenção? Porque o país vive tanto problema, né? Problema de pandemia, problema de fome, problema de desemprego. E o Lula só fala disso. Ele Não, repete, não só fala disso. Ele repete aos 4 cantos Ele falou sobre isso a regulamentação primeira da vez mídia. agora. Ele já falou várias vezes, em várias oportunidades. No filme Democracia em Vertigem, né? Vai lá, assista, né? Se você quiser assistir. Ele, frustrado com o impeachment da Dilma, diz o seguinte: o grande erro do PT foi não regulamentar a mídia. Então, ele já disse várias vezes, eu pesquisei muito a respeito desse assunto. Então, mas o que agora ele ele só não pretende? O fala que disso. é essa regulamentação da mídia? Conta pra gente. Estabelecer regras, inclusive ele Regras. falou muito Quais claro. regras? Vamos lá, então. Por exemplo, na Argentina foi estabelecido que uma mesma pessoa jurídica não pode constituir um conglomerado de comunicação. Mas isso já existe, esse bloqueio. Então, tudo bem. O que eu estou falando assim, são Você conhece formas de os regulamentação. os diários associados? Já assiste a Chateaubriand? Não conheço. Nessa época já existe. Já existe uma barreira, se eu não me engano, de menos de 10 veículos de comunicação por empresa. Já existe isso. Então, eu estou citando meios aí eu de quero saber regulamentação. isso. O que eu posso dizer é o seguinte, o que o Lula falou textualmente? Contra monopólios. Por exemplo, o Lula já disse, e eu tenho que ser rápido aqui, mas esses pontos são importantes, que a Globo exige, que a Globo precisa pedir desculpa para ele. O que isso significa na ordem do dia? Mas isso é um ele desejo já dele. disse também, recentemente, que o SBT não pode ter superpoderes, tem que, de certa forma, fatiar o SBT. Então, eu queria saber o que é esse projeto. Inclusive, a TV pública ela é feita por meio de concessão de 30 anos. Sim. O PT ganhando, ele não tem como mexer no SBT, ele não tem como mexer na Globo, Mas ele o não tem SBT como não é mexer na público, Record. não é uma concessão pública. É concessão, toda TV é Não, concessão pública. É uma concessão Toda dada, TV é concessão dada pelo governo para uma empresa federal, no caso do SBT. Sim, estou Empresa de falando o Comunicação seguinte, Federal. a Constituição ela estabelece o seguinte, a comunicação social ela é um bem público, que ela pode ser cedida a um particular ou não. As TVs públicas, as TVs particulares em atividade no Brasil são uma concessão pública. Ok. O governo não tem como mexer nela. Ok. Eu convido, inclusive, a gente não vai ter mais tempo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para estar aqui desse lado ou desse lado, numa entrevista, para ele explicar, detalhe por detalhe, o que é essa regulamentação E só da mídia. para finalizar... Porque a única coisa que ele fala, e aí eu estou sendo jornalista, né? É o seguinte, vamos regulamentar a mídia. Não, ele falou o seguinte... Ele não dá detalhes a respeito disso. Ele falou o seguinte, Rafael, é muito confuso. não queremos a regulamentação da mídia de Cuba, não queremos da Venezuela, queremos o da Inglaterra. Da Inglaterra. Ele disse. Tá certo. Ele Ok. disse. Será que ele sabe o que está acontecendo exatamente na Inglaterra? Sabe. Fica a reflexão. Fred, você tem 1 minuto aí para a gente fechar. Mas é claro, né? Mas o Lula vai elogiar a Inglaterra porque é um modelo democrático que funciona há séculos. Ele não vai, obviamente, assumir o autoritarismo que ocorre em Cuba e em China. Mas quando ele vai tirar fotos, quando ele vai admirar, quando ele vai elogiar um modelo de governo, elogia os modelos de Cuba e China. Ele elogia a Venezuela, diz que lá tem excesso de democracia. Pessoal, ninguém tem mais motivos de querer uma regulamentação, de querer colocar a mídia na rédea, do que os conservadores hoje em dia, do que o próprio presidente Bolsonaro. Ele é o primeiro a dizer, eu não quero que a mídia seja regulamentada. Eu quero que vocês fiquem livres e à vontade para fazer suas matérias, mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas que fazem a opinião contrária, que demonstram a opinião contrária, não sejam censurados como são hoje em dia pelo TSE e pelo STF. E como era na ditadura que ele defende. Segundo você, né? Na verdade, hoje em dia é muito Na pior. ditadura não porque tinha, na não? ditadura, pelo menos, eles liberavam depois de uma semana, deixavam seu artigo sair. Hoje em dia, não. E jornalista era torturado, Eles cancelam né? seu jornal. Igual os jornalistas foram torturados, colocaram o Oswaldo Eustáquio na cadeia e devolveram ele paraplégico para a esposa dele. Ele foi torturado? E esse é o começo. É assim que começa, pessoal. Vocês podem ter certeza que é assim que começa. Então, quem tem a razão, quem tem o motivo de querer censurar, regulamentar a mídia, não está fazendo isso. Agora, quem é todo dia endeusado, principalmente pela grande mídia, pelo amor de Deus, o Lula vai numa praia, manda fechar a praia para ele e para a namorada. Vamos fazer o seguinte, divulga... acabou o tempo, eu vou continuar num próximo programa com vocês dois, e o tema, ele vai ter uma transição muito importante. Quem representa mais risco à democracia, o Lula
ou Bolsonaro? No nosso próximo programa, Vamos lá. vocês dois lado a lado, né? Em alguns momentos frente a frente, para a gente debater esse assunto. Grande abraço, fiquem com Deus. Vem aí o grande jornalista de Goiás, Paulo Berengues, com o Boa Noite Goiás.